Alerta, traga consciência, traga edificação, transformação em nossas vidas, porque nós precisamos e dependemos dela para viver. Ok, e agora neste momento, nesta hora, vamos ver a participação primeira da nossa amiga e sobrinha Gabriele, Glória Gabriele, popularmente conhecida como Glorinha. Gabi, é com você. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web Caiçara. Obrigado pela participação, obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui, que eu possa agregar valores para o dia de hoje na vida de vocês e dos ouvintes. Obrigada. Ok, vamos de louvores. Qual é o primeiro louvor, Lucas? Solta aí aquele primeiro louvor aqui na Web Caiçara. Fique ligadinho conosco. Eu daqui, você daí do outro lado, onde quer que você esteja, falando francamente em teu coração. Um programa esse de todos os sábados das 8 até as 9 horas. Um programa que tem um carro-chefe da Palavra de Deus, mas também nós fazemos entrevista. Um programa para toda a comunidade Paula Fonsina e região. É com você, Lucas. Yeah, pregador Lua. Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor, pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Deus. Trazendo a arca. Yeah. Por isso eu posso suportar. Por isso eu posso suportar. Então vamos lá. Eu sigo em frente nessa estrada eterna, com cicatrizes tão profundas quanto as que um arado deixa na terra. Muita pressão está sobre minhas pernas, com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela. Quantas vezes parei porque cansei, quantas vezes chorei porque tive medo, quantas vezes nem sei quantas vezes, meu bom Senhor, só tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram. Esse é o preço por carregar o peso do concílio, mas eu não desisto, não vou largar no chão a arca da aliança, pois a marca da promessa está sobre minha testa. Meus pés inchados doem de tanto caminhar, mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar. Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar as dores do mundo. Já posso suportar as guerras e aflições. Já posso suportar pela força que em mim está. Já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. No final de tudo eu vou poder dizer que lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, hei de terminar minha batalha em pé. Um dia desses que eu não sei ao certo qual é, isso acontecerá, até lá não deixarei de acreditar que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sendo assim que enfrento tudo, tornou-se limpo o imundo, excluído agora é aceitável. Fortalecido o frágil, imaginável é o que ainda se reserva pros que creem. Maravilhas e vitórias dignas de um rei, então buscarei quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei. Por teu intermédio é que as obtive mesmo nos dias de crise. Ok, estamos no ar na Rádio Web Caiçara. Esse que vos fala mais uma vez, o irmão Celso Adriano. E neste momento, nessa hora, ainda vamos de mais música. Agora com a música do Ahá, Hunting High and Low. I wanted to hunt and high and low. Para você, fica aí ligadinho, você que gosta de música internacional. Aqui nós tocamos também músicas internacionais de boa qualidade. É com você, Luca, aí na sonoplastia. Bom dia a você que está acordando agora. And within the reach of my hand, she's sound asleep. And she's sweeter now than the wildest dream could have seen her. And I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. High, there's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. High,
Upon this my dreams are depending. Through the dark ascends the pounding of her heart. Next to mine, she's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to. High and low. Do you know what it means to love you? I'm hunting high. Ok, você ouviu aí a música do I Want High and Low. Ok? Estamos no ar pela rádio web Caiçara. Graças a Deus, mais uma vez, né, Zaqueu? E hoje nós temos a temática aqui. A igreja ainda é essencial, porque muitas das pessoas, muitos dos irmãos estão deixando de ir à igreja. E com o advento da pandemia, né? Muitas pessoas ficaram muito reclusas, não é, Zaqueu? E ouvinte, vocês que nos ouvem aí, se quiser fazer algum comentário aqui pelo WhatsApp, vocês que estão linkados aí, as pessoas que eu mandei o link para as pessoas, podem mandar aí o seu alô, faça aí uma crítica competente e abalizada. Ok? Por que é que as pessoas estão deixando de ir à igreja? Será por causa do advento da tecnologia do YouTube? Que tem muitos vídeos, muitas pregações também. Zaqueu, faça aí o seu primeiro comentário aí bem breve, seja breve e sucinto para que possamos ganhar tempo. Você está no programa Falando Francamente, onde falamos aqui francamente na essência, como a palavra de Deus é. Ok, irmão Celso. Pois é um assunto bastante interessante, também complexo, um pouco de se analisar. Não tanto assim, mas não só devido à pandemia, a pandemia ajudou a criar esse esfriamento de certa forma, que as pessoas não conseguiram retornar com a mesma força a congregar, né? Mas antes já havia uma onda tem até um nome, né? Desigrejados. Sim. Pessoas que não querem mais ir à instituição. Já tinha um número muito grande, né, de pessoas que, ou feridas ou por outros motivos, não consideram mais a instituição como um local para exercer a sua fé, ou para que não é preciso mais estar ali na instituição, como reconhecendo como algo essencial para as suas vidas. Então é algo a ser estudado e pensado, porque é algo muito sério. A palavra de Deus, como o irmão Celso falou, traz essa orientação que não podemos deixar de congregar por motivo algum, mas a grande questão é a instituição Em né? si, propriamente Em dita. se realmente ela é essencial, Essencial, né? importante para nós. Ou cada um pode exercer a sua fé em sua casa, se reunir debaixo de uma árvore, em qualquer lugar, e tá tudo certo. Então é isso que a gente vai pensar um pouco à luz da palavra de Deus. Ok, nesse momento, nesta hora, deixa eu dar um alô todo especial ao nosso amigo Romildo César, guarda municipal, que é o pai aí de Pedro, namorado da minha querida Sara Carolina, da minha filha. Um abraço a toda a família de Romildo César, ligadinho conosco aqui na Rádio Web Caiçara, no programa Falando Francamente. E ele disse que assiste toda a programação da Web Caiçara. Bom dia aí, Romildo. É com você agora, Glória Gabriele, estará fazendo aí seus comentários sobre essa temática. Sobre isso, né, esse tema, a igreja ainda é essencial. O importante também é a gente falar sobre essa essência da igreja primitiva, né? Para que ela veio ao mundo? Para que Jesus instituiu essa instituição aqui na Terra? E qual é a verdadeira essência?
Creio que muitos estão se afastando porque não observam mais aquela mesma comunhão, aquele mesmo amor, aquela mesma integridade. Ok, Gloriana fez uma pergunta aqui pertinente, Zaqueu e Lucas. Qual é a verdadeira essência de estarmos congregando? A Bíblia diz, não deixando de congregar como é costume de algum. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. E a igreja somos nós, porque nós tabernaculamos no espírito do irmão. Isso é muito profundo. É com vocês, Zaqueu. Exato. E aproveitando o momento, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, os amigos e irmãos que nos apoiam em oração e também de forma financeira, que nos mantém. Eu gosto muito de uma frase que diz: não podemos fazer nada sozinhos, nem o bem nem o mal. Então sempre precisamos de ajuda. Então quero agradecer em especial hoje a loja GK Alumínio, Vidros e Ferragens, do casal ali abençoado Geise Souza e Kellyson Natan, meus vizinhos. Essa loja fica aqui na Noé Pires de Carvalho, pertinho aqui da rádio. Noé Pires de Carvalho, número 51, ali na rua lateral do Braga. Quero agradecer esses irmãos que têm sido bênçãos, são bênçãos, estão aí na luta, abrindo a sua empresa. Que Deus os abençoe, traga êxito em suas vidas. E também meu amado irmão Geu Dourado e família, que está morando ali na cidade de Tucano. Bênção também, tem abençoado nossas vidas em oração e apoiando o programa. Espero que ele esteja ouvindo, que Deus abençoe. Fica aí meu abraço. Então, voltando ao tema, realmente é preciso entender qual é a essência da igreja, o que realmente é a igreja, e também entender o que é a instituição, se Cristo realmente instituiu a instituição da forma como ela é hoje, ou se há alguma diferença. Então não dá para analisar exegeticamente nesse pouco tempo que a gente tem, mas a gente vai debruçar um pouquinho na reflexão sobre isso, a gente chegar num denominador comum. Convergindo tudo para Cristo. Exato, Okay. Ele é o autor. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ok, são 8 horas e 20 minutos, a hora passa muito rápido. Eu daqui, você daí do outro lado, e nós juntinhos mais uma vez falando francamente em teu coração. Queridos, realmente, Zaqueu, a igreja, nós convergimos tudo para Cristo. Um alô todo especial aqui, deixa eu dar um alô todo especial àquelas pessoas que nos apoiam ali do Nativa Grill, um amigo Gilson da Nativa Grill. Se você pensou na comida de qualidade e um precinho primeiríssima qualidade, ali na Nativa Grill, na Landulfo Alves, você vai encontrar na Nativa Grill, na Landulfo Alves, ali de frente à antiga prefeitura de Paulo Afonso, ok? Nativa Grill, na pessoa, na liderança, como o proprietário Gilson, não só ali, também no BTN, e posteriormente em outro estabelecimento também. Ele está abrindo a Nativa Grill. Eu estou ali praticamente quase todos os dias. Você pode adquirir ali por apenas R$18 uma quentinha, e você vai se deliciar, que dá para 2 pessoas. Qualidade, a comida de qualidade, ok? Um abraço aí, Nativa Grill. Deixa eu dar um alô ao pastor Paulo Marcos, da Igreja Missionária lá no BTN 3, Missionária do Brasil, pastor Marcondes Lima, Batista Getsemane, ok, um abraço aí no coração. Sérgio Dutra, missionário, Laurivan e Ednete, ligadinho conosco, que chegaram ontem de Rio Grande do Norte, e vai nos dar a honra de estar aqui conosco no nosso programa. E daqui a pouquinho estaremos dando mais um alô aí para as pessoas, Marcilene e Maciel, lá no Mochotó, Bahia, que também contribui e colabora com o nosso programa. Tudo pela graça de Deus e a misericórdia, né, Zaqueu? Que não está sendo fácil a gente driblar a questão econômica, né? Gasolina com um preço lá em cima, e não está sendo fácil. São 8 horas e 23 minutos. Vamos com mais algum louvor aí, Lucas, e daqui a pouquinho retornaremos com muito mais, falando francamente para vocês. Deixa eu dar uma alô especial ao proprietário da rádio, Sales Francisco, Rádio Web Caiçara, na liderança de Sales Francisco aqui, que faz a Rádio Web Caiçara, que faz com que nós façamos os programas aqui, toda a programação da Rádio Web.
tanto fez por mim. Eu não sou merecedor, mas o seu grande amor um dia alcancei. Nada poderá me separar. Eu agora quero só cantar. Eu não consigo esquecer do seu grande amor. Seu filho já me libertou. Eu não mereço ser feliz, muito falho sou, mas o seu filho me amou. É sempre uma honra ter como de Deus cantando com a gente assim. Eu sou um pecador, arrependido estou, por isso venho a ti. Eu sou falho, meu Senhor, me ajude por favor. Eu quero seu amor, nada poderá me separar. Põe a minha vida em teu altar. Eu não consigo esquecer do seu grande amor. Teu filho já me libertou. Eu não mereço ser feliz, muito falho sou, mas o teu filho me amou. Ok, agora nesse momento estamos agradecendo a Romildo César ligadinho conosco. Veja aí o áudio comentário do nosso amigo Romildo César ligadinho conosco aqui no programa Falando Francamente. Um abraço aí todos que fazem a guarda municipal. Ele é guarda municipal. Um abraço aí, Romildo. Bom dia, meu irmão Celso. Celso, gostei mesmo, viu, da escolha aí da música internacional. Ahá, valeu, meu irmão. É bom você misturar, né, as coisas também, colocar louvor e colocar músicas de sucesso, né, conhecidas. Muito bom, muito bom. Tô acompanhando aqui com toda a atenção aqui o seu programa, viu? Valeu, meu irmão, bom dia. Ok, estamos no ar. Rádio Web Caiçara. Agora nesse momento a jovem Glória Gabriele, estudante de psicologia aqui, vai trazer um louvor aqui da parte dela aqui, dizer como tem sido essas inspiração, bem breve, sucinto, objetivo, que depois na sequência Palavra de Deus em teu coração, trazendo a interpretação aí hermenêutica desse tema, né? A exegese de uma maneira simples, objetiva, com Zaqueu. A igreja é essencial ainda nos dias de hoje, ainda é, daqui a pouquinho. Fica ligadinho, fica on, Rádio Web Caiçara, é com você, Glória. Bom, vi que foi conveniente trazer a minha última composição e vai ser preciso cantar lá a capela, porque ainda não tem um playback. Então, olha só, ficou mais ou menos aqui. Assim, tem muito a ver sobre a temática de hoje. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Hoje muitos são honrados e poucos são ungidos. É a tua presença que testifica no coração, aquele que está em verdadeira comunhão. O poder da unidade é a verdadeira adoração. Se o amamos de verdade, viveremos em ação. É o que ele ordenou
ordenou, é o que Ele ensinou, é o que Ele nos mostrou, é o que Ele nos deixou. Amor, promessa perfeita de vinda do trono. Amor, poder de alegria que contagia o mundo. Amor, a chave que abre qualquer cadeado. Amor, caráter de Jesus e do Criador. Ok, palmas aí para benção. Glória Gabriele, Glorinha, benção pura, como diz o pastor Adonias, benção pura, isso é muito bom. Afinada, é? Benção, A capela, é? Rapaz. Ok, queridos, estamos no ar pela Rádio Web Caiçara, graças a Deus, que é Deus que permite que nós façamos, e neste momento estamos nos preparando para a palavra de Deus, para o teu coração aí, com o tema A Igreja Ainda é Essencial. Daqui a pouquinho estamos já adentrando. Deixa eu dar um louvor especial aqui a Marcilene, lá no Mochotó, Bahia. Qualidade e preço baixo é o nosso diferencial, diz Marcilene Maciel. Promoções, compre 2 chinelos e leve 3, desconto imperdível. Na Marcilene Multimarca você encontra o quê? Chinelos, perfumes, colchões magnéticos, de saúde, bolsas e muito mais. Avenida Mochotó 381, vizinho ao Motel Chamego. Confira e comprove. Eu tive lá e comprei uma pasta de dente da Amway, muito boa, excelente. E volta e meia estamos junto ali, conversando, interagindo com a Marcilene Maciel. Ok? Mais uma vez também ali a Nativa Grill, ligadinho conosco, na pessoa de Gilson, um rapaz lá das Minas Gerais que está empreendendo aqui de maneira maravilhosa na nossa cidade de Paulo Afonso. Um atendimento e uma qualidade do alimento ali tremenda. Vai ali na Nativa Grill, que fica de frente à antiga prefeitura de Paulo Afonso. É com vocês aqui, aí fica à vontade. Os alô todo especial às pessoas que estão nos ouvindo o programa Falando Francamente. Amém. Aproveitando o momento, quero mandar um salve. A paz do Senhor para os irmãos da terceira presbiteriana, primeira presbiteriana, segunda presbiteriana também. A igreja da qual faço parte é a terceira presbiteriana. Nós somos todos uma igreja só, um corpo só. Que Deus os abençoe, abençoe aqueles também que são amigos, colegas de trabalho, todos esses que estão nos ouvindo. Obrigado pela atenção, por nos ouvir, estar participando aqui com a gente. Então, vamos lá. Esse é um tema também um pouco extenso. Em pouco tempo não dá para tratar tudo, mas alguns pontos essenciais é realmente preciso falar. Para quebrar algumas coisas, alguns pensamentos que algumas pessoas têm negativos em relação à igreja. Algumas posições são pertinentes, infelizmente. Há razões para o afastamento, o esfriamento, vamos dizer assim. O abuso de autoridade, né? Da alguns líderes espirituais, né? Podemos citar isso? Sim. E não é algo novo, né? Desde que Cristo instituiu a igreja, né? Não da forma como é hoje, que paga a conta de água e luz, imposto de certa forma, mas quando Cristo trouxe a igreja, sempre se levantaram opositores e homens e mulheres que viram ali uma forma de ganho, não só de dinheiro, mas de poder também. E aí homens e mulheres sem escrúpulo algum, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo os próprios ensinamentos de Cristo e usando a religião ou o cristianismo como meio de ganho próprio e de manipulação da vida das pessoas. E isso não é de hoje. Muito das razões, não de todos, né? Alguns não têm um motivo legítimo para se afastar, mas outros estão feridos, outros estão realmente com certa razão de descreditar, né, a igreja como instituição hoje.
E é isso que a gente precisa analisar direitinho, porque há um problema que as pessoas fazem muito, a gente mesmo comete às vezes o erro de generalizar muito as coisas, né? E aquele negócio, se um erra todos pagam, né? Ou se um vai distorcendo tudo, todos são levados no mesmo pacote, todos fazem parte da mesma coisa, ou seja, tanto faz denominação tal e denominação tal, são a mesma coisa para as pessoas, entendeu? Tanto faz a doutrina, são vistos como evangélicos ou como as igrejas evangélicas, né? Então, quando surgem escândalos, e se a gente for olhar, colocar na internet, são cada vez mais escândalos e escândalos terríveis, e todos pagam por isso. Todos são colocados no mesmo pacote mesmo e são rechaçados, né? Pastores, chamar de pastores é complicado. São falsos, na verdade, pastores que surgem com escândalos de corrupção, escândalos na área sexual, moral, enfim, várias situações complicadas que respingam em toda a igreja. Isso é muito complicado. Verdade, Zaqueu. Só complementando e fazendo menção das suas palavras, falando francamente, nós falamos assim na essência, assim como ela é a palavra de Deus, com todo cuidado com as palavras para não citarmos nenhuma denominação ou instituição. Estamos apenas pregando a palavra de Deus assim como ela é, porque é um direito nosso garantido constitucionalmente, ok? Liberdade de expressão. É com você, Glória Gabriele. Algum comentário seu ainda sobre essa palavra? Esse comentário aí de Zaqueu sobre a essência da igreja. Hoje vemos realmente líderes que abusam do poder, né, que estão ali para se estabelecer por um cargo. Hoje vemos pessoas querendo crescer não espiritualmente, mas materialmente dentro da igreja, onde é chamado casa de Deus. Então, está sendo gerado fiéis que não têm a compreensão realmente do que é o reino e do que é a casa de Deus, que somos nós. Verdadeiramente nós somos o templo do Espírito Santo e é nele e é na gente que ele habita. E é nele que nós devemos confiar, e não na estrutura, e não naquele potencial de luzes, de shows, de atração, de cobrança de ingresso. Hoje a gente vê muito também e tem deturpado mesmo a mensagem da fé. Ok, daqui a pouquinho, Zaqueu, eu vou passar para você só mais um comentário. Infelizmente, a igreja moderna deste século caminha dessa maneira, né, Zaqueu? Não sei nem se eu posso chamar de igreja isso, na verdade. Esse show, eu uso muito essa palavra show-cesso, mas num contexto mais comercial, porque nós temos uma empresa, a JR Passeios Turístico. Inclusive, um doutor especial, minha esposa aí da JR Turismo, nós que fazemos a JR Passeios Turísticos, JR Turismo. Desejamos a todos vocês, turistas e amigos, irmãos, um excelente final de semana com a graça de Deus em seu coração. Veja bem, por exemplo, o cristão, ele é top? É só um questionamento. O cristão, ele é um show-sucesso? O cristão, ele é... Não sei, são termos novos, né? Eu não sou muito radical nisso não, sabe? Mas eu acredito que no santuário, assim, no aprisco, no culto litúrgico, deveria ter mais um cuidado com os termos. É com você, Zaqueu. Exato, a gente chega lá, né? Assim como no Brasil, né? A gente tem uma Constituição que rege o governo, né? Que rege a sociedade. E a partir da Constituição se baseia todas as leis, liberdades e deveres. Assim também para o cristão, para o cristianismo, pelo menos deveria. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa Constituição de regra, de fé e prática. E em tudo, inclusive naquilo que vai se fazer nos cultos públicos. A Bíblia traz as diretrizes para que a gente, da melhor maneira possível, mais centralizada na Bíblia possível, possa ser feito de uma maneira que agrade ao Senhor, que é o próprio Deus que determina as coisas como Ele quer.
e não nós, né? Mas nós temos uma mania, às vezes, de querer inventar e acrescentar, achando que vai agregar mais alguma coisa, ou, de certa forma, dizendo que Deus errou na sua Constituição, que precisa de um ajustezinho ali para ficar melhor. Então, eu vejo dessa forma. A palavra de Deus traz as diretrizes, a gente procura da melhor maneira possível, com a ajuda do Espírito Santo. É essencial isso. Sem a ajuda do Espírito Santo a gente não vai para lugar nenhum. Então é isso. Mas é um assunto a se analisar desde o começo, porque algumas pessoas fazem essa diferenciação. Nós não somos contra aquilo que Cristo fez ou que Cristo instituiu. Nós somos contra aquilo que o homem instituiu, né? E alguns usam o argumento ali que foi Constantino, um imperador romano, que na Roma Antiga, que instituiu a igreja como é hoje, ou seja, uma instituição que parece uma empresa realmente, entendeu? Que tem documentação, CNPJ, que virou algo imperial, vamos dizer assim. Hoje a gente tem a igreja católica romana, grandiosa, mas a partir dela que surgiu as igrejas protestantes também. Então, a argumentação das pessoas que são desigrejadas e vão contra a instituição é justamente sobre isso. Mas, finalizando essa parte, em Mateus 18 ao 20, fica aí o desafio para você ler, mas eu vou resumir aqui rapidinho. Fala de uma situação em que Cristo está instruindo justamente a igreja de como tratar situações de conflito. Se o irmão pecar contra ti, vai até ele, tenta convencê-lo e reatar ali a amizade, a irmandade. Se não conseguir, chama algumas testemunhas e vai à igreja para tratar da situação. Então aí você encontra uma forma de administração. Então não há nada contra Cristo falando contra uma administração, que é necessário, né? Toda organização precisa ser bem administrada. E nesses mesmos versos é onde está, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, o grande problema é justamente o afastamento, o distanciamento daquilo que Deus, ou que o próprio Cristo instituiu, da forma como deve ser, né? Mas uma organização é preciso, uma administração é preciso, ainda mais quando se tem grande número de pessoas que precisam de uma acomodação, precisam de um local específico. No caso do nosso país, a gente tem liberdade para isso, e outros países não têm. Então, realmente aí as pessoas se reúnem em cavernas, em florestas, porque são perseguidas e não têm essa liberdade na sociedade de exercer a sua fé. Mas nós aqui temos, então temos como nos reunir em um lugar. Ok, com você, Lucas, comercial. Cuida de mim. Você ouve o programa Carta Aberta, com o professor e pastor Sidney César. Essa é a Rádio Web Caiçara. Aqui tem música. Amor, se for por seu carinho. Cultura. Em minhas andanças pelo mundo, já fiz de tudo um pouco. Já bati papo com mudo, troquei ideia com louco. Entretenimento. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando e dorme chorando. E notícias. Rádio Web Caiçara, a diferente de Paulo Afonso. No ar, os apoios culturais. Voltamos já. Rádio Web Caiçara, com você em todo lugar. Vida saudável é uma condição que depende de certas atitudes do cotidiano. Nada melhor do que o humor para combater os percalços que aparecem. O bom humor pode manter as pessoas saudáveis e aumentar as chances de uma vida longa. Para melhorar a sua atitude positiva diante da vida, aposte em uma breve caminhada em áreas verdes, como parques e jardins. Outro comportamento
conhecimento que pode ajudar para melhorar a saúde é se prevenir, realizando exames anualmente, se alimentando corretamente e a prática de exercícios físicos. Não espere uma doença para procurar um médico. Faça exames periódicos. A prevenção pode salvar sua vida. Uma dica da Rádio Web Caiçara. Vet Pet. Os cuidados do seu pet têm novo endereço. Se você precisa de atendimento clínico e cirúrgico, farmácia veterinária, pet shop, banho e tosa, exames laboratoriais, vacinas, odontologia e rações, procure a Vet Pet. Médico veterinário responsável, Dr. Antônio Almeida Júnior. Vet Pet, Rua Amâncio Pereira 212 Centro, Paulo Afonso, Bahia. Venha nos conhecer. Vet Pet. Nosso telefone é 75 991 85 5810 ou 999 68 2611. Vet Pet. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito. Não importa a razão. Após a doação, você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Uma mensagem da Rádio Web Caiçara. Olá, ouvintes da Rádio Web Caiçara. Mais uma dica aqui de língua portuguesa é sobre o uso da palavra mussarela. Como que deve ser feita essa escrita? Com 2 S's ou com C cedilha? Agora, dicas de português com o professor e advogado Osmar Brandão. A palavra mussarela deve ser escrita com C cedilha, de acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É muito comum a gente ver em vendas, nos mercados, escrito com 2 S's, mas a forma correta é com C cedilha. Então a palavra mussarela deve ser escrita com C cedilha. Tudo bem? Então continua aí ligadinho na Rádio Web Caiçara e acompanha mais dicas como essa. Um forte abraço. O Chico é um velho guerreiro, rio do povo brasileiro. Quem maltrata o São Francisco, maltrata o Brasil inteiro. Eu viro carranca pra defender o velho Chico. 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 Eu viro carranca. Apoio Rádio Web Caiçara. Tá todo mundo comentando, porque todo mundo está ouvindo a Rádio Web Caiçara que está no ar. Às 6 da manhã você vai despertar com a alegria de Arlindo Souza, no Prosa Rural. E as dicas do Dr. Almeida Júnior para o povo do campo e da cidade. Às 8 da manhã, o café tem cheiro de notícias, com o Sala de Imprensa. Na bancada, Washington Luiz, Marissá, Arlindo Souza e Francisco Salles. Em seguida tem o programa Carta Aberta com o pastor Sidney César. E depois tem a boa do esporte no Tribuna Esportiva com Neumi José. E ao meio-dia rola o melhor da música brasileira no Caiçara Brasil, na locução de Máximos Alves. À tarde, 14 horas, tem programação livre e às 18 horas, Laerte Rodrigues vem com o Espaço Black, a música negra em destaque. Agora você pode ligar todo dia, o dia todo na Rádio Web Caiçara, a nova rádio na sua internet. Essa é de Paulo Afonso. Fique on. O amor faz parte da vida e o sexo também. Não deixe que o prazer se torne uma dor de cabeça. Não se esqueça da importância do sexo seguro. Ame-se em primeiro lugar e exija camisinha. As doenças sexualmente transmissíveis são implacáveis, dentre elas a AIDS, que pode mudar toda a sua vida. Não seja negligente. Com o uso do preservativo, você pode ter as duas coisas: segurança e prazer. Não abra mão da mais importante. Uma campanha da Rádio Web Caiçara. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais.
Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio. Prepare-se. Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha. Rádio Web Caiçara. Rádio Web Caiçara. Todo mundo está ouvindo a Rádio Web que faz a diferença na internet. Rádio Web Caiçara. A diferente de Paulo Afonso. Celso Adriano está apresentando o programa Falando Francamente na Rádio Web Caiçara. Hoje, às 15 horas, 3 horas da tarde, ali na Igreja Batista Getsemane, na liderança da pastora da Gilda, 15 horas. E amanhã, e às 7h30, hoje também, culto dos homens. Não, hoje é o culto dos jovens. Culto dos homens foi ontem, eu estive lá ontem. E hoje é o culto dos jovens, ok? Tá aí o recado aqui do pastor Marcondes Lima. E agora vamos adentrar diretamente na palavra de Deus com Zaqueu. Você está na Rádio Web Caiçara. Zaqueu, conclua aí, nesses 10 minutos aí, marabalismo, né? Para fazer a interpretação aí, hermenêutica, exegética, como você queira aí. Amém, meu irmão. Então, concluindo, essa é uma questão que requer mais estudo, mais conversa, mas deixar alguns pontos centrais aqui para se entender o que é a igreja e se realmente ela é essencial, né? Como a irmã Gabi falou, a igreja são pessoas, né? Não é estruturas. A igreja se reúne naquela estrutura, né? Essa é a ideia. A igreja realmente somos nós, onde Deus habita. Mas nos reunimos naquele lugar e precisamos de uma administração. Tanto é que nas cartas endereçadas às igrejas, que está na Bíblia também, cartas do apóstolo Paulo e demais apóstolos, são instruções de como deve se reger essas reuniões da igreja, né? E aí vai estabelecendo líderes, né? Presbíteros, diáconos, tal, para administrar os conflitos e situações que vão aparecendo e tudo ocorra da melhor maneira possível. Mas, como eu falei, a grande questão de pessoas irem contra a instituição igreja é justamente por colocarem essa ideia de que foi o homem que instituiu essa forma de governo, de administração, que só leva a feridas e problemas sérios. E, em parte, essas pessoas estão com razão. Por que eu digo isso? Porque desde o começo, o ser humano não muda, né? Só muda de endereço, de roupa, mas o ser humano é o mesmo. Existem homens e mulheres que, quando viram que essa nova religião, podemos colocar assim, essa nova fé cristã estava crescendo e realmente poderia ser uma fonte de lucro, de status, de poder, algumas pessoas começaram a crescer o olho e adentraram e começaram a estabelecer, se autodenominar apóstolos, se autodenominar pastores, se autodenominar obreiros e por aí vai. E sempre teve esse problema. Os apóstolos combatem isso nas cartas. E, enfim, em toda a história da igreja a gente vê distorções, heresias que são destrutivas, né? Acabam com a vida das pessoas e com a imagem da igreja também. Então há essa luta e sempre vai haver. A própria Bíblia deixa claro isso, que há esse embate até o fim, né? A igreja vai estar sempre lutando contra as distorções, heresias levantadas por homens que são verdadeiros lobos, né? Pele vorazes. Isso, lobos vorazes. Mercenários da fé também. Que é uma palavra que está na Bíblia. Bíblica, mercenários da fé. Mercenários da fé. Mercadejantes. Mercadejantes. Lembrei até daquele episódio em que Cristo entrou no templo. Ele não condenou o templo. Ele disse que o templo ia cair no sentido das pedras vão virar pó. A estrutura. A estrutura.
mas aquela estrutura era importante porque era a casa de oração. Sim. A gente precisava se reunir ali e tal. Naquela época de Jesus, o cristianismo ainda não era estabelecido como foi depois de Constantino, uma religião oficial na sociedade. Mas Cristo ia à sinagoga, ensinava, orava e estimulava os irmãos a estarem ali. Mas ele, quando viu homens fazendo comércio lá com as coisas sagradas, a gente vê que ele desceu o chicote, virou mesas, ficou irado, né? Então o próprio Cristo, porque ali eles estavam distorcendo tudo aquilo que ele ensinou, que a palavra de Deus traz no Velho Testamento também, não era aquilo que Deus estabeleceu. Zaqueu, por que? É só uma pergunta só para elucidar, esclarecer mais. Porque, assim, que a Bíblia diz, a própria palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, diz que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. E essas bênçãos são materiais. Mas por que existe tanta avidez em meio às lideranças, né? Porque a prosperidade é bíblica. Não é? Mas por que tanto, né? Tem pessoas que parece que ela não sabe fazer outra coisa, não deu certo em nada, aí se torna uma liderança espiritual para se locupletar, podemos dizer assim. É com vocês, Zaqueu. Aqui nós falamos francamente na essência. Pronto, aí a gente vai lembrando da história da igreja, quando chega na Idade Média, que foi a Idade das Trevas. Ali foi um ápice de ganância e ambição por poder, e não generalizando, porque dentro da igreja tinham homens e mulheres sérios que buscavam a centralidade da palavra de Deus e viram que havia algo errado. E você via que os homens perceberam que davam para manipular pessoas, alienar pessoas através, ou utilizando a palavra de Deus ou a religião, enfim. O ser humano é o mesmo. E chegamos até os dias de hoje, que também não é muito diferente da Idade das Trevas. Infelizmente, a gente vê muitos casos, muitos escândalos mesmo, de homens e mulheres que são mercadores mesmo da fé e utilizam de má fé, utilizam da palavra de Deus para ludibriar, para enganar, para manipular, para ter poder sobre as pessoas. Eu passei por isso e falo com propriedade, porque eu vivi minha adolescência até os 19 anos em um local que era justamente isso, manipulação e alienação. E eu sei muito bem o que é isso e as feridas que causam. E quando eu saí de lá, eu saí ferido e não queria saber de igreja de jeito nenhum. Igreja acabou para mim, mas clamando a Deus, pedindo misericórdia e graça para que eu pudesse compreender e ter uma experiência diferente com a igreja e tal, e creio que Deus trabalhou para que eu retornasse e viesse a um local que leva a Bíblia a sério e que trata as pessoas como pessoas. São pessoas com conflitos, com problemas, pessoas que precisam ser amadas, abraçadas, precisam ser realmente confrontadas para que haja mudança, transformação e tudo mais. Mas enfim, a igreja também é na sua essência um hospital da alma, né? Então é isso, a instituição igreja é a grande questão. As pessoas ainda não conseguem aceitar essa ideia de uma instituição que paga contas, que tem homens, né, líderes exercendo poder e tal. Então, por isso que há esse grande número de desigrejados, né, chateados com a igreja. Mas a igreja é essencial. E nós podemos ainda identificar, nem tudo está perdido. Podemos identificar e é necessário que a gente procure identificar, questione, porque há marcas realmente de que naquele local onde se reúne a igreja estão procurando vivenciar o melhor, a centralidade da palavra de Deus para aquele local. Então, eu identifico uma igreja comprometida com a sua constituição,
quando lá os sacramentos são exercidos conforme a palavra de Deus determina. A Bíblia é o centro, Cristo é o centro e não o homem. Cristo é a centralidade de tudo ali. E uma coisa importante, você não vai identificar se aquele local onde você está frequentando é realmente adequado, ali se é bênção, somente no culto de domingo. Porque no culto de domingo está todo mundo cheiroso, todo mundo com mão levantada, né? Aquele clima, né? Todo mundo maravilhoso. Verdade. Mas no culto nos lares, onde todo mundo está tendo ali um momento para se expressar, para colocar suas dificuldades, aí onde a igreja cresce, onde você conhece os irmãos e um edificando o outro, né? Como o próprio apóstolo Paulo diz, somos um corpo e nenhuma parte é descartável ou inútil. Somos todos importantes para o reino do Senhor, graças a Cristo, e não às nossas obras ou porque somos bonzinhos. Nossos méritos. Cristo é tudo em todos. Amém. Estamos praticamente finalizando, se aproximando aqui de 9 horas. Daqui a pouco tem um programa Arte Show, Arte Show. É com você, Glorinha, as suas considerações finais. Nós estamos encerrando o programa falando francamente deste sábado, Rádio Web Caiçara. É com você, Glória. A gente deve tomar cuidado com essa prepotência, né, liberada pelo poder. Quando a gente exerce um cargo de autoridade, um cargo de poder, de liderança, a gente acaba desenvolvendo uma prepotência. Então, temos que ter cuidado para não tratar as pessoas de maneira como elas fossem inferior. E ter sempre um argumento para rebater e achar que você está mais certo, que a sua experiência é mais valiosa. E ali é importante até na abordagem clínica, né? Quem não sabe, eu estudo psicologia. A gente deve se esvaziar de quem nós somos e da nossa experiência para poder escutar o outro ali de maneira limpa. De uma forma que você não vai colocar suas experiências e impor a sua opinião como se fosse mais certa. Porque cada um é singular e cada um tem uma história diferente. Particularidade. Que a gente precisa respeitar. Singular. Cada pessoa é singular. Ok. Estamos praticamente finalizando as minhas considerações finais. A você, ouvinte, Romildo César, Pastor Paulo Marcos, Pastor Marcondes, Laurivan e Edinete ligadinho conosco aqui pela Rádio Web Caiçara. Lucas Zaqueu Salles, proprietário. Daqui a pouco, Arte Show, daqui a pouquinho agora, na sequência da Rádio Web Caiçara. Eu daqui, você daí, a gente juntinho falando, francamente. Gilson da Nativa Grill, ligadinho conosco ali, melhor qualidade em alimentação. Gilson da Nativa Grill, de frente da prefeitura antiga prefeitura ali. Ok, estamos praticamente finalizando o programa desta manhã de sábado, aos 19 dias do mês de março do ano da graça de 2022. Você ouviu aí hoje, a igreja ainda é essencial? Existe uma essência? É essencial estarmos na igreja? Você ouviu aí com o presbítero Zaqueu da Terceira Igreja Presbiteriana, na liderança do pastor Silas Júnior. Um abraço aí a todos que fazem a igreja, Terceira Igreja Presbiteriana, pastor Wilson, os demais, Felipe, todos que são bombeiros ali. Um abraço aqui desse humilde servo, um servo menor, Celso Adriano. Eu daqui, você daí, a gente junto falando francamente. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, essa riquíssima oportunidade. O Espírito Santo, o nosso professor maior por excelência. É sabido que precisamos entender das coisas, estudar, pesquisar, mas Tu és aquele que faz com que nós façamos as coisas humildemente, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o homem aparece demais. Que possamos diminuir sempre, para que Tu possas sempre crescer na nossa vida, na centralidade. Cristo Jesus é o nosso centro, é o nosso protetor maior. E Tu tens sido suficiente, a suficiência das Escrituras em nossas vidas. Até o próximo programa, se assim um bom Deus nos permitir, estaremos aqui falando francamente em teu coração. São 9 horas e 3 minutinhos aqui pelos estudos da Rádio Web Caiçara. Um abraço a todos vocês. Sobre você, sobre tua casa, na tua família. 9 e 2.
Aqui encerramos o programa Falando Francamente, que volta no próximo sábado. Obrigado pela audiência. Caiçara.